Oi, gente, passando hoje aqui para trazer um tema bastante interessante, que é tão tabu quanto a morte. A gente tem falado sobre vida e sobre morte, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre sexualidade. Eu estava conversando com uma amiga há umas 2 semanas atrás e compartilhei com ela alguma coisa que eu tinha escrito e que falava um pouco sobre como eu me sinto, algumas coisas que eu estou vivendo nesse momento da minha vida. E aí ela falou: ai, amiga, isso não é para ficar guardado, isso é para compartilhar. Daí eu falei: tá, deixa eu sentir se eu dou conta de compartilhar, porque são coisas muito íntimas. Mas o mais interessante foi que ela me falou o seguinte: ela falou, você tem falado sobre morte e agora você está falando sobre sexualidade. Ela falou: você acha que dá para fazer uma ponte entre as duas? E na hora, minha resposta imediata foi sim, claro que sim, claro que sim, né? E eu lembrei daquela deidade indiana, Kali, que é uma deusa da morte. Vocês conhecem a Kali? Ela é uma deusa muito temida pelos indianos. Eu adoro a Kali, mas realmente ela é uma figura forte. Eu acho que ela é uma das consortes de Shiva e ela é uma face feminina, né? Desse deus da criação e da destruição, principalmente também, né? Enfim, assim como a gente fala em morte e vida, os indianos também, né? Tem essa trindade: Brahman cria, Vishnu mantém, Shiva destrói. E é preciso esse equilíbrio, né? É preciso todas essas forças atuando, porque algo é criado e não pode ficar para sempre ali, né? Tudo tem um ciclo na natureza. A sementinha vai brotando e depois ela dá frutos, dá sombra, aquela árvore, e depois volta para a terra, né? Precisa ter os seres que vão decompor. Imagina a importância de um abutre e dos próprios micro-organismos que estão na terra decompondo, né? O que ia ser? Imagina tantos corpos se não houvesse a decomposição, né? O que ia virar isso? Então, a gente tem um tabu muito grande de falar da morte e é como se a gente cria meio que um medo, né, dos seres que estão a serviço do morrer. Mas olha que importância isso, né, para essa harmonia toda, para todo esse ecossistema poder funcionar. E eu estava falando da Kali, ela anda com um cinturão cheio de cabeças, né? Caveiras e tudo mais, e ela é essa deidade que preside a morte e essa transformação, né, de algo. E ao mesmo tempo ela é uma deusa que rege, acho que é o 2º chakra, né, esses chakras inferiores aqui. Então, ela também está muito ligada à sexualidade, né? Esse 2º chakra. Então, é isso, né? Eu acho que a sexualidade e a morte tem tudo a ver, tem tudo a ver. Então, vou fazer aqui, sem programar muito, uma tempestade cerebral, um brainstorm, para a gente pensar juntos. E eu sei que é um tema polêmico, delicado, né? Assim, porque justamente dentro da nossa sexualidade a gente é muito quem a gente é, né? É um lugar em que não dá para colocar muitas máscaras, né? E talvez por isso seja tão velado, tão contido né? E cheio de mimimios e sei lá o quê, mas é o que nós somos, né? E talvez seja tão importante falar da sexualidade como eu acho importante falar da morte. Eu fico pensando, né, na nudez
que as duas têm em comum. Diante da morte, a gente está nu, né? A gente não vai levar nada do que a gente conquistou aqui, nenhuma posse. A gente é o que a gente é, né? É a nossa alma indo, né? Deixando esse corpo. E aí é um momento em que também não tem mais máscara, né? Não tem como a gente fingir algo perante, né, essa passagem. E acho que a sexualidade também é muito isso, né? Imagina, num ato sexual você literalmente se desnuda. E é mais que isso, né? Se realmente for algo verdadeiro, genuíno e gostoso, sagrado, do tanto que eu acho que a morte é tão sagrada, gente. A gente já falou muito disso, né? É um rito iniciático, é algo assim que, imagina, você passa por uma expansão de consciência, assim como no parto, né? Você está passando também por um canal. Tem muita gente que tem experiência de quase morte e descreve mesmo que vê um túnel e uma luz no fim do túnel, né? Assim, é muito a imagem do canal vaginal, do parto e do nascimento e da morte, e no ato sexual também, né? Se a gente realmente estiver inteiro, em conexão com o outro, é incrível, né? É sagrado. Para mim é uma das coisas mais sagradas que tem. Por isso que eu gosto tanto do Tantra, como um caminho espiritual mesmo. Ainda gostaria de, né? Já recebi algumas iniciações, gostaria de me aprofundar mais, porque é uma sexualidade que inclui, é uma espiritualidade que inclui a sexualidade. E na nossa cultura ocidental, a gente tem muito essa questão da virgindade, da castidade, e que se a gente pegar, né, qual que é o sentido simbólico dessa castidade, não é necessariamente a pessoa nunca ter tido uma experiência de um ato sexual, não é necessariamente isso. Né? Inclusive na mitologia a gente tem muito as deusas virgens, né? E os mitólogos colocavam o quê? Ser virgem significa ser una com você mesmo, né? Com você mesma, é você estar inteira. Talvez a virgindade tenha muito a ver com essa pureza. E como a gente associou o sexo a uma coisa suja, né? Virou pelas religiões, acabou ficando meio assim. Então, logo, a gente associou a virgindade, a castidade a um celibato, mas não é necessariamente isso, né? Enfim, aí é bem polêmico, né? Se a gente for entrar, inclusive, na vida, né, de algumas figuras que a gente admira, figuras sacras e tudo, é bem polêmico. Mas quem estuda os mistérios de Maria Madalena tem ela como consorte de Jesus. Eu acredito muito nisso, né? Para mim faz muito sentido esse casal sagrado, né? E isso não desmerece, não desqualifica a figura desse grande mestre para mim, no meu coração. Aí cada um tem o seu entendimento. Eu lembro que quando eu fui assistir o filme da Maria Madalena, passou no cinema, eu fiquei um pouco frustrada, porque eu falava, poxa vida, mas cadê Jesus com Maria Madalena? E aí minha amiga, calma, isso é too much. Você viu aquele olhar dele com ela? Para mim aquilo já era um ato de amor, ela falou, e eu falei, é verdade, né? No Tantra, tudo começa pelo olhar, você se conecta, os olhos são a janela da alma, né? Como já é dito, então você se conecta com o outro através do olhar, e ali já está acontecendo tudo, né? E não é fácil a gente sustentar o nosso olhar dentro do outro e ser olhada, é difícil de aguentar. A gente quer sempre ser visto, né? A gente sempre quer, a gente fala muito disso em constelação, eu vejo você. Agora, realmente a gente sustentar esse olhar e esse ser olhado não é fácil. Então, assim, são tantas nuances, né? Eu falei sobre nascimento, canal vaginal, é outro tabu, né? Porque, assim,
o nascimento também é um ato que envolve sexualidade, né? E que é de uma pureza profunda. Só que aquela pessoa, para ela ter filhinho, ela passou pelo ato sexual, né? Isso não desqualifica, né? Eu acho de uma, sei lá, de uma grandeza. E aí eu lembrei de uma cena engraçada, quando eu tive a minha filha caçula. A gente morava na roça, né? E, e eu tinha recém-contratado uma ajudante em casa. Imagina o susto da mulher, a hora que ela chega em casa, porque aí eu ia ter né? E ela nasceu em casa, assim, a gente teve um parto domiciliar lindo, 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 lindo. E aí eu já estava, né, a noite inteira em trabalho de parto. De manhã, quando ela chegou para trabalhar, era tipo o segundo dia que ela estava trabalhando em casa, né? Aí ela encontra a patroa dela, né, vamos dizer assim, a pessoa que contratou ela encontra sentada numa bola de pilates, completamente nua, fazendo on ali, respirando no meio da sala. Imagina, coitada. Acho que ela falou, só dá maluco aqui, né? Onde é que eu vim parar? E ela ajudou, né? Ela participou do parto da Isis e se emocionou muito, muito, assim, porque é isso, né? É um rito iniciático e como todo rito, quando é genuíno, quem participa também entra na história, também recebe, né? Então, no caso dela, uma pessoa muito querida, ela tinha tido um parto bem, né, bem difícil, assim, no sistema público, enfim, tinha sofrido algumas violências obstétricas, e aí aquilo foi lavar a alma para ela, né? E na época, né, o pai das minhas filhas, na hora que nasceu e ela viu todo o envolvimento dele, o tempo inteiro junto, apoiando, né? E no final, ele que pegou ela, né? A hora que ela saiu de mim, a gente estava dentro d'água, né? Na piscina, numa piscininha que a gente montou no quarto, dessas infláveis, e ele que catou no susto a Isis, né? E, enfim, daí ela chegou logo em seguida e ela viu ele chorando, né? Uma pessoa sensível, claro, se emocionou. E é muito bonito mesmo, né? É tão bonito porque é tão natural, né? É tão orgânico, é diferente. A gente já tinha vivido juntos, a nossa primeira filha juntos, a gente já tinha tido uma cesárea, né? E ele participou também, sempre muito presente, né? E assim, ficou meio horrorizado, né? De ver aquela sangreira e tudo, e corta daqui, corta dali, é um ato cirúrgico. No parto natural, é um ato fisiológico, né? Igual você defecar, sai o nenê e pronto, né? E tá nova. Então, realmente é uma experiência, assim, de limpar, de lavar a alma, de purificar memórias, ressignificar. E foi muito lindo, né? Minha mãe estava lá também, ela tinha tido 2 cesáreas eletivas, né? Que são aquelas que a gente escolhe a data para a criança nascer, não entra nem em trabalho de parto se não quiser. Então, para ela também foi muito emocionante. E para essa moça que estava trabalhando em casa também. E assim, e tem todo, né, nesse tipo de parto, você tem todo um namoro, né? Inclusive, eu também sou doula, às vezes, quando a gente vê que está muito difícil de acontecer, né, tem alguma barreira ali, a gente até deixa o casal sozinho e fala, vocês não querem dar uma namoradinha, dar uns beijões aí, por quê? Você vai liberar a ocitocina, que é o hormônio que vai fazer a vagina dilatar, né, a sua vulva abrir ali e para o nenê poder nascer, né? Você tem que relaxar de verdade e se permitir abrir. A boca, ela tá muito ligada, né, com os órgãos sexuais da mulher. É o mesmo canal ali, né? Se você travar a boca, você trava lá embaixo. Então, por isso que é bom berrar, né? Você abre aqui, você abre embaixo. E assim também, né? Um carinho, um toque,
tudo isso, o hormônio do prazer, né, que é a ocitocina, é o mesmo hormônio do nascimento. Eu acho isso incrível, né? É muito lindo. Então, não dá para a gente não dizer que o nascer natural, ele não seja um ato sexual. É super, super sexual. E é lindo, é um instante santo mesmo, né? E tanto é que tem até um filme, foi o primeiro que eu vi que me levou a querer ter essa experiência do parto natural, que é o parto orgásmico, que se chama. E é super bonito, e mostra que algumas mulheres têm orgasmo na hora do parto, né, na hora do nascimento, não são todas, mas é muito interessante, justamente porque é essa mesma mecânica, né? Mas a nossa cultura transformou isso, hospitalizou o nascimento, e aí tira toda essa atmosfera, né? Muitas vezes, não que a gente não possa ter um parto incrível, né? Lindo no hospital, incrível eu não sei, mas um parto bonito dá, né? Eu falo assim porque é diferente, né? Você vai para um ambiente que não é a sua casa, que não é o seu ninho, então tem algumas variáveis, mas tem histórias maravilhosas, né? Conheço várias mulheres que tiveram histórias muito bonitas, a gente mesmo vai para o hospital, acompanha junto, e aí sim, aí você cria um ambiente acolhedor, né? Nesse caso dá para ter uma experiência bem bonita mesmo. E a gente não precisa separar essas esferas, né? Do nascer, do morrer, do ter prazer, do sagrado. Acho que as coisas se misturam, né? O sagrado, o profano. E tá tudo muito, muito próximo, eu sinto. Eu fui colocando algumas palavrinhas aqui de tempestade cerebral mesmo, né? Então veio coisas que eu acho que estão presentes nos dois, né? Tanto no momento em que a gente vai deixar esse corpo, como no momento de um ato sexual, né? De um encontro mesmo, seja com você mesma, seja com o outro. E aí me veio a palavra inteireza, eu acho que está muito presente nos dois, verdade, né? Claro que você pode fingir isso e aquilo, mas não tem graça nenhuma, né? Tá perdendo uma grande oportunidade de ser feliz. Então vamos considerar que a gente é verdadeiro quando a gente se entrega e toma o outro também, né? Porque uau, né? Você se abrir para receber alguém e você também é uma coisa linda, gente. É exercitar o ato de confiar, né? De acreditar que você não vai ser machucado, né? Que você também não vai ferir o outro. E claro que isso são níveis e níveis, né? Que a gente vai exercitando e vai se abrindo um pouquinho mais a cada momento. A conexão, eu acho que é fundamental, né? E é tão interessante, já que estamos falando de assuntos íntimos, né? E que eu acho que precisa falar em algum momento. Mas, assim, é interessante também, né? Acho que um outro tabu que se tem um pouco é a questão da menstruação, né? De você praticar o ato sexual, seja na gestação, né? Que não tem problema nenhum, né? Você vai escolher posições em que não machuque, né? Em que, enfim, em que não fique dependendo do grau de gestação, de quantas semanas se está, sei lá, né? Quem que vai ficar por cima e tal, de um jeito que seja confortável para ambos, né? E para quem está ali dentro, o nenê também. Mas assim, como doula, eu digo, não tem problema nenhum de praticar o ato sexual com amor, né? Tudo que você fizer com amor, com verdade, vai ser lindo para aquela criança que está ali, porque ela foi gerada através do amor, né? Porque não tem nenhum ser que nasça e que vingue se não tiver energia amorosa, né? Vai parar antes o processo. Mesmo que seja um ato que você fala, nossa, eu fui lá numa festa e conheci uma pessoa
e engravidei dessa pessoa, mas em algum momento a energia do amor ela esteve presente, porque senão esse ser não vinga de verdade. E, enfim, até se a gente pensar né, no sistema da ancestralidade, de onde que está vindo essa corrente de amor, né, que passa pelo seu pai, passa pela sua mãe, para que você possa nascer. É todo um fluxo amoroso, né, que vem. E aí tem pesquisas sobre isso, né? Que mostram com animaizinhos, tem aquela clássica lá do macaquinho, que ele ia lá, mamava numa macaca, lembra? De arame. A gente que faz psicologia estuda isso, né? E a outra macaca que não tinha o leite, mas era toda peludinha, ele ia lá ficar com ela. Então, a partir daí se desenvolveu toda a teoria do apego, né? Que a gente precisa de toque, que a gente precisa de carinho e que a gente precisa de alguma forma, esse amor tem que estar presente, né? Mesmo que não seja a pessoa teve o nenê e doou, mas alguém teve um olhar carinhoso, teve alguma coisa, senão essa criança também não continua vivendo. A gente sabe também, né, de quantas crianças que morrem bebezinho de depressão, né? Se não tiver amor sustentando a vida, ela fenece, né? Ela morre. Então, eu falei da inteireza, da verdade, da conexão, nudez, que a gente também já falou aqui, e da sacralidade. São as palavras que para mim vêm com luminoso, assim, e que tem a ver com esses dois âmbitos, né? E a delicadeza também, a sutileza, né? Porque a morte é algo muito delicado, né? Eu lembrei agora quando um tio da minha mãe fez a passagem, a gente chegou lá, ele morava o tio Zeca, ele morava num sítio e que hoje até virou um parque lá em Paulínia e era da nossa família. Aí a gente chegou lá e ele era tio da minha mãe, eu não conhecia direito, e ele tinha falecido e ninguém conseguia fechar o olho dele. As pessoas fechavam, parecia assombração, abria de novo, fechava, ele abria, olha que coisa, né? E eu era menina, a gente chegou lá, a minha mãe toda corajosa, né? Ela foi lá, ela era uma pessoa muito devota, assim. Até hoje, né, ela tem uma devoção muito bonita, muito verdadeira. E aí ela chegou lá e ela fez uma oração de todo o coração para ele. E baixinho, assim, não deu para ouvir o que ela estava falando, mas eu entendi que ela estava ali, orando. E aí ela foi, fechou e os olhinhos ficaram fechados, né? Então, eu acho que exige uma delicadeza, né? Essa presença de você de verdade estar com o outro, né? É tão interessante essa coisa do encontro, né? Seja com a gente, seja com o outro. E eu comecei a fazer biodança, estou muito, muito encantada com essa técnica expressiva terapêutica, né? A biodança, trazida por Rolando Toro, um chileno, muito sensível. Estou começando a conhecer, mas assim, parece que o meu corpo já conhece há muito tempo, né? É lindo. E a gente faz em grupo e se traz muito essa questão do encontro, né? Eu lembro a primeira aula que eu participei, eu não sei ainda se ela é professora ou terapeuta, se é aula ou se é sessão, mas está tudo bem, eu só vou. E aí ela colocou assim colocou a gente para andar de mão dada, né? Você se encontrava com uma pessoa e começava a caminhar com ela com uma determinada música, né? Cada música tem um sentido, tem um estudo, né? Do que essa música provoca em nós, tem toda uma semântica musical, é muito lindo mesmo. E aí, mas aí a gente tinha que andar só pela sala, é um salão grandão, eu faço lá na Unicamp. E aí a gente ia caminhando e ela falava assim, olha, você vai caminhar, mas você tá junto com essa pessoa. Você não tá assim, ó, né? Vou para lá, vou para cá. Não, eu tô aqui, eu estou com você. Eu posso ir, vir, mas eu estou com você.
E aí aquilo para mim foi tão importante, treinar esse estado de presença, né? E eu lembro, acho que não só para mim, eu escutei outros relatos assim também dos colegas, mas eu lembro que daí eu comecei a voltar a dançar forró, né? Agora tô virando forrozeira, tô achando barato. Porque o meu corpo, com esses estímulos todos, acho que foi na mesma semana, eu não sei se uma semana antes eu comecei a dançar forró e fui para biodança, ou se foi o contrário. Eu sei que assim, eu me lembrei, né, que o meu corpo ama dançar, que é uma coisa que me nutre, que me vitaliza. E aí eu lembro que eu fui pro forró, e aí eu tava lá, uma hora eu comecei a pensar, a viajar, daí eu falei, gente, que falta de respeito, volta aqui, você tá com essa pessoa, esteja com ela. E foi uma lição da biodança, né, porque a ideia é a gente levar pra vida, exercitar na vida, né. Então eu achei super bacana. E então são essas pequenas sutilezas, né, da gente exercitar a nossa presença frente ao outro, seja, né, e a gente está falando de morte, poxa vida, né, tem uma pessoa ali, às vezes eu nem estou presente porque eu não dou conta, né, uma forma de eu me distanciar, colocar uma barreira, e sei lá, pode ser por tantos motivos, mas assim, é importante a gente estar atento, né, com isso. E quando a gente está namorando alguém, a gente está junto, é a mesma coisa, né? É uma dança também. Tudo é dança, né? Tudo é movimento, mesmo que não pareça. Que pareça que está tudo paradinho, existe sempre um movimento acontecendo, né? Nem que seja no campo do invisível, nem que seja dentro das nossas células, não tem nada parado lá dentro, né? Então, assim, acho que é um grande desafio para todos nós, né? Manter esse estado de presença, essa delicadeza de sermos juntos, né? E uma das coisas que eu acho que atrapalha muito isso na questão da sexualidade é toda essa indústria, né, que a gente vive. E já viveu, hoje está mais, o negócio está mais internetico, mas ainda está, né? Não sei se está pior, se está igual. Estava conversando com uma educadora tântrica e ela dizia que os jovens estão sendo iniciados na pornografia. Eu achei que isso fosse uma coisa do passado, a quem mais é antigo, todos, né? Todas as pessoas de uma geração mais para trás era a educação que se tinha, né? Ou era nos prostíbulos, em algum lugar assim. E tudo bem, né? Mas qual que é o problema da pornografia em si, né? Ela tira toda essa esfera do sagrado, muitas vezes, né? Porque ela muitas vezes tem toda uma egrégora de tráfico de armas, de maus tratos das pessoas que estão, né, prestando esses serviços, de uma exploração mesmo, né, de uma objetificação, é assim que fala, né, de tornar o outro objeto. E aí, então, assim, já tem uma coisa pesada junto de drogas, de um monte de coisa, e de desqualificar o humano, né, muitas vezes. A pessoa nem é vista como humano, né? Tá ali para satisfazer a minha necessidade. Não que tenha que ser assim com todo mundo, mas essa é uma das faces. E a outra também que eu acho bem, assim, prejudicial é que na pornografia você tem uma super distorção, né, da realidade. Por exemplo, num vídeo, alguma coisa assim, sei lá, de repente você tem um falo de 3 metros, você não vai encontrar aquilo na realidade, né? Ou sei lá o que, assim, eu nem sei porque eu nunca assisti, mas assim, do que eu imagino até, né? Assim, eu nunca consegui, nunca dei conta. Mas assim, imagino, né, que leio sobre isso, né, que tem muita influência negativa no sentido assim, de que o teu cérebro, de quem está assistindo aquilo, cria mesmo uma cadeia, né? Um viciante. Então, você só consegue se estimular se você tiver aquela visão, por exemplo. Só que quando você vai para a vida, aquilo não existe. Isso é o caso de muitas não ereções. Como é que a gente fala isso?
enfim, quando a pessoa realmente, né, não consegue ter ereção, muitas vezes porque ela não tem aquele estímulo na vida real que ela teria na pornografia, né? E aí o seu cérebro vai criando mesmo sinapses, né, canais de que ele só consegue se estimular se for daquele jeito. E aí você, né, tá se limitando. Sem falar, assim, na questão da mulher mesmo, eu lembrei por causa de falar da delicadeza, né? Não é delicado, né? Geralmente em pornografia o que se tem? É aquela coisa daquele entra e sai, né? Um negócio quase agressivo muitas vezes, né? E claro, né? Tem momentos e momentos diferentes, né? Em que a gente pode querer viver a nossa sexualidade de formas diferentes. Mas o que a gente aprende no Tantra é assim que, e como doula também, o que eu já estudei, né, da anatomia feminina, é que assim, a vulva é muito sensível, né? É um órgão sensório, né, erógeno da mulher, inclusive é drástico você fazer uma episiotomia, por exemplo, né? Que é uma coisa que ainda se faz muito em parto, mas não precisa. É proscrito pela OMS, porém, muitos médicos não aguentam ficar só assistindo o parto, tem que dar um cortinho ali, só que esse cortinho é uma mutilação, vai prejudicar o prazer da mulher, né? É bom que se saiba. E aí o que acontece? Com a pornografia e essa coisa mais, assim, como é que a gente fala? Para mim vem a palavra agressiva mesmo. Quando tem uma coisa muito forte, assim, de você tem que fazer uma penetração, sei lá, de um jeito, assim, e fica só nessa, você vai tirando a sensibilidade desse órgão da mulher que é tão sutil. E aí ela vai perdendo a sensibilidade. Então, olha só como é isso, né? E como a gente tem essa cultura feminina de estar a serviço do homem, ter que agradar, ter que fingir que está tendo prazer, sei lá o quê, muitas vezes a gente se submete a esse tipo de coisa, até entender que é o nosso corpo, são as nossas regras, né? E é a nossa casa, é o nosso templo, assim como do homem também é o corpo dele, são as regras dele, né? É o templo dele. Eu acho bonito. O Tantra ele, né, na Índia, ele é considerado o Tantra cor-de-rosa, né? O Tantra 2, que é o que para mim faz sentido. A gente tem o Tantra branco, né? Que é qualquer prática de autoconhecimento, um yoga que faça, é um Tantra branco, né? Individual. Depois você tem o Tantra vermelho, pelo menos é o que eu conheço, tá? Que vai trabalhar com a genitália, desbloqueios, é bem interessante também, mas ele, no meu ponto de vista, ele tem uma limitação, porque fica muito ali nos chakras inferiores, e vai ser importante para algumas curas, mas vai parar por aí, porque assim, a gente precisa entrar com o coração, né? Senão não tem cura de verdade mais profunda. E aí, o Tantra cor-de-rosa, ele junta os inferiores, que é o vermelho, o branquinho, que é o da cabeça, né? E vai juntar com o cor-de-rosa do coração, né? Meio que esse vermelho e branco vai dar o rosa, vamos dizer assim, né? E esse é muito bonito, ele é outra pegada, é outra vibração, é muito sagrado, é muito ritualístico, muito respeitoso, né? E aí se diz na Índia que o Tantra é o caminho mais desafiador, mas o mais rápido para chegar à iluminação, vamos dizer assim, né? A uma expansão de consciência. E claro, né? É super desafiador, gente. Tá com a gente já não é fácil. Tá com o outro que espelha tudo de nós, mas a gente adora projetar. É mais difícil ainda, né? Mas eu acho tudo isso muito bonito. E deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu tinha pensado aqui para compartilhar. Eu acho que assim, tanto, né, na morte como na sexualidade,
A gente, que é algo muito mais amplo, como já diria Freud, né, do que só o ato em si. Eu também falei aqui sobre gestar, sobre parir, sobre tantas outras coisas, né? É muito mais do que o ato, mas só para ficar mais didático, né? Eu acho que tem muito da entrega, né? A gente precisa se entregar se a gente realmente quiser passar pela experiência. A gente precisa humildecer, né? Acho que essa é outra palavra que cabe nos dois contextos, porque a gente precisa ficar pequenininho perante esse mistério que é a vida, né? E que está presente na sexualidade, está o pulsar da vida. Porque senão vira uma briga de egos, né? Não é uma coisa assim, meio de manipulação, de joguinho de poder. E gente, pra quê, né? Pra quê? E essa coisa de sair do ego, acho que também cabe nos dois contextos, né? Quando você está prestes a deixar seu corpo, querendo ou não, você vai ter que sair do seu ego para você realmente poder viver aquela experiência. E daí os espíritas mostram muito isso, né? Em relatos de pessoas que não conseguiram desapegar do corpo, que não conseguiram essa desidentificação do ego, né? E aí vão ficar vagando por aí e tal. Então a gente precisa fazer esse exercício, né? De lembrar que é mais do que esse corpo. E na hora do ato é tão paradoxal, né? Porque se você está num ato sexual que passa pelo corpo, mas ele não é o corpo, né? E aliás é muito mais gostoso quando é aquele momento em que você sente a energia subindo, né? E às vezes já acabou faz tempo, mas aquele negócio tá lá ainda, uhul, né? Então, aí a gente tem certeza, né? Para quem já teve essas experiências que para mim são luminosas, a gente tem certeza, né? Que é muito mais do que o corpo, mas que o corpo é um veículo, é um templo, por isso que ele tem que ser tão bem cuidado, né? E enfim, tem tantas coisas para falar e tem umas que eu nem sei se cabe, né? Porque já falei coisas muito assim polêmicas, disruptivas. Mas vamos acrescentar mais uma, vai, já que já tô na chuva, bora lá, sou escorpiana mesmo, não tem jeito. Mas eu comecei falando da questão, né, da menstruação e que também tem muito tabu, né, de exercitar a sua sexualidade mais ativa, né, no ato mesmo sexual enquanto se está menstruada. E a gente nos círculos de mulheres, a gente trabalha muito com os ciclos femininos. Então, cada semana do ciclo tem uma deusa regendo, tem um arquétipo, né? E aí, assim, o que é o aceitável, né? Desde tempos e tempos aqui para trás. Sempre, assim, quando a mulher está ovulando, que ela está no arquétipo da mãe, justamente porque é o momento em que ela tem condições de engravidar e ela está fértil, né? Tem muitas mulheres que sentem mais desejo nessa época, e essa coisa mais da espécie mesmo, né? Impelindo para a procriação e não sei o quê. E é interessante. Mas, e que tem a ver com a lua, né? A associação do arquétipo é com o verão, a energia do verão, essa coisa de expansão, nutrição, lua cheia, né? Tem a ver com esse arquétipo da lua cheia e do arquétipo da mãe. Ok. Porém, existem várias mulheres em que acham muito mais gostoso, tem a libido muito aumentada justamente quando estão menstruadas, né? Por quê? Porque a gente fala de 4 arquétipos principais que regem a mulher, né? Então, logo que ela acaba de menstruar, ela entra na donzela, ela está no pós-ovulatório e ela está toda leve, lépida, enfim, bem donzelinha, bem jovenzinha, né? Tava lá toda acabada, né? Toda mais recolhida, vamos dizer, não é acabada, vai, porque eu adoro anciã,
que é o período anterior, né? O período menstrual, a gente diz que é o arquétipo da anciã, que tem a ver com o inverno, um recolhimento maior. E é a velha sábia que mora em nós. Depois vem a donzela. E cada fase, a sexualidade da mulher, ela vai ser muito diferente, né? Se você tiver esse conhecimento, enfim, as mulheres que praticam também essa autoobservação, elas percebem que elas têm, os desejos dela muda, a forma de fazer amor muda, o que ela gosta e não gosta muda, né? Então, a anciã é uma coisa muito mais introspectiva, por isso que é tão legal, eu acho, que é nesse período menstrual, né? E que é muito sagrado, é uma verticalização, sabe? É uma conexão mais profunda. Depois na donzela tá mais para fora, é uma lua clara, né? A anciã é lua nova. E é onde você coloca mesmo as sementinhas, né? Para germinar. E não vai nascer filhinho, né? Porque você não está no seu período ovulatório, mas vão nascer outras conexões, outros projetos. Eu acho muito lindo, né? E lá atrás, né, as mulheres que menstruavam, não, mas aí já é uma outra história. Enfim, então você tem a anciã, a donzela, no pós-menstrual, depois tem a mãe, na energia do verão, a donzela é primavera, então inverno, primavera. Aí entra a energia da mãe, do verão, que é essa mais expansiva, é na hora que está ovulando. E depois a lua cheia começa a minguar, né? Lua minguante, entra a energia do outono, nessa simbologia, né? Equivalente ao outono. A feiticeira é o arquétipo regente, essa mulher selvagem, mágica, muito assertiva, né? Muito dona de si, que é a famosa TPM, porque justamente se a mulher não se apropria disso, ela vai ter cólica menstrual, ela vai ter a tensão pré-menstrual, mas a gente diz que, na verdade, se você tira um tempo, né, a TPM poderia ser um tempo para mim ou um tempo para meditar, aí não precisa nada disso, né? Mas enfim, vamos aprofundar nisso outro dia, mas é uma coisa que a gente vê na prática, né? Eu sempre trabalho com as meninas, vamos olhar tudo que está te incomodando durante o mês inteiro. E se ela consegue ter esse olhar e começar a fazer algumas mudanças, não passa mal, não tem TPM, né? Tem um tempo gostoso, não precisa essa feiticeira chegar, né, cortando o pescoço de ninguém, ela simplesmente pode ser muito quem ela é, né? Que é esse período pré-menstrual. E aí, de novo, a gente cai na anciã, que é o período menstrual. Então, a gente fica rodando, né, em ciclos. E é muito bonito esse trabalho de autoobservação. E eu falei disso justamente porque a anciã, ela também tem uma relação forte com a morte, né? Também as luas escuras, né? E que também não são bem vistas na nossa sociedade, que é esse outono e esse inverno, né? Essa feiticeira e essa anciã, lua minguante, lua nova. A gente está acostumado, né? Brasil, país do carnaval e tal, a gente está acostumado a olhar para fora. Então, as luas crescente e cheia, elas são mais bem-vindas, né? A hora que a gente está expandindo para fora. Só que não existe sol para fora, se não tiver o para dentro, né? A gente tem sístole e diástole, o nosso coração ele bate nesse pulsar. A nossa respiração, a gente inspira e expira, não dá para ficar só expirando, acabou o ar, né? A gente tem que pôr para dentro também. Então, é preciso incluir o escuro, o sombrio, né? As nossas partes que não são tão bonitas assim, porque todos nós temos, a gente está aqui justamente na Terra para encontrar as nossas sombras, senão a gente nem vinha, né? Se fosse só luzinha, a gente estava lá em outro lugar. Então, gente, é isso, né? Morte é vida, é pulsão, e essa pulsão tem tudo a ver também, né? Com a gente só tá aqui enquanto ser humano também, porque a gente é fruto de amor, a gente é fruto de um ato sexual de alguma forma.
Então, a gente precisa incluir também isso nas nossas vidas. E por fim, assim, eu lembro sempre de um modelo da teoria do trauma, que é assim, é uma espécie de U que a gente faz, assim, e aí você tem o trauma no topinho aqui do U, e você tem a energia do amor no topinho do outro U. E aí diz a teoria que é o seguinte, que para você curar um trauma, você precisa acessar essa energia aqui de muito, muito amor para você poder curar uma memória traumática, né? E isso eu fui entender porque quando a primeira vez que eu fui para a cachoeira, eu fiquei extremamente melancólica, né? E chorava, e outras vezes também de estar em lugares muito bonitos, mas não é aquele choro da gratidão, era um choro diferente. E aí eu fui entender que às vezes acontece isso, né? A gente está num lugar em que a gente acessa uma energia amorosa muito profunda e aquilo, né, precisa ter esse quantum de energia para transbordar e curar feridas antigas, reprogramar memórias, ressignificar. E é por isso que no ato amoroso, quando a gente tem um orgasmo, muitas vezes a gente chora. E porque a gente está curando ali também, né? Memórias traumáticas, muitas vezes, e que nem passa pela consciência, né? Eu lembro do meu professor de Tantra, a primeira vez que eu fiz a iniciação, foi muito bonito. Estava casada ainda e eu fui, na época, né? O meu marido foi também e ele gostou também. E assim, e é uma forma, né, de reconexão entre o casal, é bem bonito. E aí eu lembro assim de uma fala do Ronald Fuchs, que é um grande mestre. Ele dizia assim que, assim, deixa eu ver se eu consigo repetir o que me tocou. Que é assim, é importante quando cada um faz a sua psicoterapia, por exemplo, né? Eu tenho as minhas questões, eu vou me resolver. O outro tem as questões dele, ele vai também lá. Resolver não existe, né? Mas ele vai olhar para aquilo, vai ressignificar, vai mexer no balainho dele. Mas ele falou, tem alguma coisa que não é cada um na sua. Por mais que você fez a sua terapia e você traz para a relação, o outro fez, traz. Mas ele dizia que existe algo desse campo que só vai ser curado no encontro. E eu acho isso muito incrível. Tem algo que só o amor cura. E a gente vê mesmo, às vezes, algumas pessoas que têm umas questões tal e de repente se apaixona, se relaciona e consegue virar umas chavinhas, né? Então, acho muito bonito tudo isso, né? E, enfim, e como tudo tem luz e sombra, né? E aí só a gente que está vivendo é que vai saber em que lugar que a gente está, né? Eu pensei agora que também tem a outra questão é que às vezes a gente também acha que está se conectando, tem a expectativa, sabe aquela coisa de entre tapas e beijos? Aí tá uma porcaria o relacionamento, falido, e aí a gente vai para a cama e é gostoso, e depois a gente continua na vida repetindo os mesmos padrões, e a gente teve a oportunidade de curar através do amor, mas não curou nada, né? Isso também pode acontecer, e pode ser um vício, né? Pode ser que a gente fique preso um tempo, porque não consegue realmente se desconectar no campo sexual, né? Só que nós não somos animais, né? Então isso também não vai dar bom. Então, sei lá. Aí a gente precisa chamar a morte, evocar a morte, para poder pôr fim a esse ciclo, né? Para que venha um outro mais verdadeiro. Então, assim, já viajei bastante aqui na maionese. Agradeço por estarem juntos. Eu sei que esse não é um tema fácil. Posso ter falado um monte de coisa aqui que não desceu redondo. Então, assim,
Deixa o seu comentário aí, educadamente, por favor, mas deixa o seu comentário. Como é que essas coisas chegam para você? E aquilo que servir, você aproveita. O que não servir, joga fora. Né? E tem ainda uma terceira instância que às vezes a gente acha esquisito aquilo e deixa maturar dentro da gente, né? Para brotar algo depois também, uma outra compreensão, outro entendimento. Estamos todos sempre buscando, né, novas compreensões, novas formas de estar no mundo. E acho que essa foi uma primeira prévia, né, sobre esse assunto. Uma hora ainda quero conversar mais, chamar aqui a Mari Montenegro, já convidei, ela já topou, disse que vinha, que hoje eu resolvi de última hora gravar, porque eu tô saindo de viagem e queria deixar alguma coisa aqui antes de viajar, que eu aprendi que é importante a gente manter uma constância, né? A gente colocar nosso compromisso de estar ali, né? Então eu tento, na medida do possível, gravar toda semana ou a cada 2 semanas. E também porque eu acho que estão vindo muitas mortes aí, né? Assim, eu vou ousar, vou fazer minha primeira viagem sozinha para o exterior, vou passar por muitas experiências, né? Estou indo para o Congresso Internacional da Felicidade, o Congresso também Internacional da Paz. Tem muitas curas nesse campo e eu acho que eu falei, deixa eu gravar, porque eu acho que eu vou voltar e não vou ser mais eu. Eu tô com essa nítida sensação de que volta esse corpinho, mas quem habita ele já não vai ser o mesmo. Então pode ser que tudo isso que eu falei pra vocês, eu falei, gente, agora eu tô pensando tudo diferente. E tá tudo certo, né? Porque nós somos esses seres que estamos sempre nos ressignificando, né? Mas por hoje é isso que eu sinto, que eu queria deixar aqui. E com muito carinho mesmo, com muita verdade, para que vocês possam refletir e ver o que faz sentido para vocês, que possam, quem sabe, se entregar um pouquinho mais, né? Estar um pouquinho mais presentes, um pouquinho mais desnudos, um pouquinho mais genuínos, já que a gente veio aqui só para ser quem se é. Um beijo grande, muito amor e nos vemos logo mais. Gratidão pela presença. Dá um like aí, tá? E se puder fazer algum comentário, que também aí me ajuda. Se achar que não é muita doideira e quiser compartilhar com alguém, também é super bem-vindo. Obrigada, queridos. Um beijo grande.